aparentemente, aquilo ali parece até que não tem saída, não tem mais solução. Entendeu? Às vezes a pessoa passa um problema, poxa, pastor, eu estou tantos anos lutando pelo meu casamento, eu já estou tantos anos lutando pela minha vida financeira, ou a libertação de um filho, uma situação que às vezes você está muito tempo lutando por aquilo ali. Mas, quando a gente ouve e entende o que Deus está falando, você consegue sair daquela situação, porque a gente vê casos na Bíblia de pessoas que saíram. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela estava passando uma situação muito séria de enfermidade. Há quanto tempo, gente? 12 anos. E a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi curada daquele mal. Outro exemplo, aquela mulher paralítica. Ela estava já há 18 anos que ela andava com vara. Não era 18 dias, 18 meses, gente. Era 18 anos, há muito tempo. Jesus, ela entendeu a palavra, porque a gente não é só a gente ouvir, você tem que ouvir e entender. Se você não entender, não adianta. Você está entendendo? Eu fui fazer um teste um tempo desse atrás, eu não entendi o que a mulher falou, eu errei tudo. Não é porque o teste estava difícil, é porque eu não entendi o que ela explicou. Ela explicou e eu não entendi, entendeu? Foi falta de atenção. Não foi nem questão não foi nem questão que estava difícil, foi falta de atenção, porque eu respondi as respostas tudo certo, mas na numeração tudo invertido. Porque ela explicou e eu não prestei atenção, você está entendendo? Então a gente tem que ouvir e entender. E outro caso de uma pessoa que já estava tanto tempo assim, né? Aquele coxo que estava lá na Porta Formosa também. O homem era um coxo de nascença, nasceu daquele jeito e já tinha mais de 40 anos. Que ele ficava ali na porta do templo, pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola. O dia que ele entendeu, né? Que o Pedro chegou lá e falou assim: olhe para nós. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O dia que aquele homem entendeu, ele levantou e andou. Cara, gente, você imagina uma pessoa com mais de 40 anos que nunca andou. De repente, os pés tudo se entortando assim, o homem sai pulando no mesmo tempo. Às vezes a gente vê isso aqui, pastor, mas isso aqui era lá atrás. Não. Jesus, ele não era o grande eu era. Ele é o grande eu sou. Toda vez que você lê na Bíblia, ele está escrito eu sou. Eu sou, não é eu era. Ele é eu sou. A palavra de Deus é a única coisa que ela não muda. Está escrito céu e terra passará, mas a minha palavra não há de passar. O Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o mesmo efeito que a palavra tinha lá atrás, ela continua tendo hoje. Só que às vezes a pessoa ouve, mas ela não entende, deixa escapar o que Deus está falando. E você entendeu? E o segredo com Jesus para a gente se abençoar é ouvir. Primeiro porque a fé vem quando eu ouço. Para qualquer milagre que Deus tem que operar, Deus só opera por fé. Deus é sobrenatural, Deus não é natural. Quer ver um exemplo? Você já ouviu Deus? Não, Deus é sobrenatural. Então Deus só opera na área da fé. Se eu não creio, fica difícil de operar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo que eu sempre costumo dar aqui na igreja. Jesus disse lá no livro de Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Não é isso? E ele levou sobre si. Aí lá no finalzinho desse versículo está escrito: por suas feridas fostes sarados. Aonde que está escrito isso? Na Bíblia, não é? Ou não? Hoje eu não ficou quieto. Na Bíblia, não é? Não está escrito isso na Bíblia? Mas nem todos creem
assim, que não é bem assim, não sei, foi até castigo de Deus, alguma coisa que Deus está querendo ensinar. Gente, Deus não precisa ensinar ninguém com doença. Jesus já levou as nossas doenças, é um preço que Ele pagou. A Bíblia diz que Ele já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Senão não adianta, gente. A gente vai ter que passar de novo o que Jesus passou, e ele passou para quê? Para que Ele levou as nossas doenças? Passou aquilo tudo, para descarregar também. Então não é, às vezes a pessoa sofre por falta de informação. Isso está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia? Mas nem todos creem. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, que é um exemplo de fé, tá? O que é fé? Quem de vocês, seja sincero, precisa mentir, pode falar a verdade. Quem de vocês que acredita realmente, que acredita que Jesus existe? Vocês acreditam em Jesus? Tem certeza que Jesus existe? Vocês já viram Ele pessoalmente? Pessoalmente, assim. Eu posso dizer para você que eu vejo Jesus quando eu olho para você, porque se o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele habita em mim, e Jesus e Deus, quando a Trindade veio nas asas do anjo e ali formou o homem do pó da terra e fez aquele boneco e soprou no seu nariz com fogo, ele disse: façamos ao homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Uma teofania, uma revelação. Então, é a Bíblia. quando eu olho para você, querendo ou não, Sim, eu estou vendo Deus. Isso aí é correto. Revelação de Deus para o homem. Isso é correto, mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo habita em nós. Isso também é sobre da Bíblia, né? Mas eu estou falando assim, a gente nunca viu Jesus cara a cara, pessoalmente. Nós vamos ver até que o próprio Moisés não pode ver e fica a fenda da rocha à sombra do Sim, não tem como, né? Então a gente crê em Jesus Cristo, mas você nunca viu Ele pessoalmente. Agora vamos lá. Quem falou para você que Jesus existe? Da onde você tirou isso? Através de algum profeta que pregou a palavra, que nós temos que ler através da palavra. Quem diz que Jesus existe é o quê? A palavra. A Bíblia. Mas por que a mesma palavra diz que Jesus levou as doenças, a pessoa não acredita? A pessoa tem certeza que Jesus existe. Mas a mesma Bíblia que diz que Jesus existe, está dizendo que Jesus já levou as nossas enfermidades. Então, para a gente participar ser curado, o que a gente precisa? A gente precisa crer que Jesus Cristo levou as nossas doenças, assim como a gente crê que Jesus existe. Porque a mesma Bíblia que está dizendo que Jesus existe, é a mesma Bíblia que está dizendo que Jesus já levou as nossas doenças. Então, a gente não pode fazer da Bíblia, a gente serve céus. Pastor, o que é serve-céu? Serve-céu, você chega lá na mesa, você escolhe o que você quer comer. Nem tudo ali você quer. Você está entendendo? Aí você vai ali, não, canjiquinha hoje não. Vou comer um filezinho. O filezinho também, onde eu comi um filezinho? Vou comer. Então tem gente que vai lá no serve-céus, meu marido era assim. Porque eu sou viúva, né? Meu esposo, quando estava vivo, ele era assim. Quando a gente saía para comer um negocinho fora, ele não costumava botar arroz, feijão, sabe? Aí tinha umas pratas assim diferentes. Ele, poxa, arroz, feijão, essas coisas a gente já come em casa. Então vamos botar um negocinho diferente, que não é do costume, né? Então ele ia lá e escolhia aquelas coisinhas específicas que ele queria e botava lá no prato. Então a Bíblia, gente, toda ela é verdade. A Bíblia diz o seguinte: é impossível que Deus minta. Então, como que a gente faz da Bíblia o serve-céus? Quando eu acredito em algumas partes e outras não. Você está entendendo? Se a Bíblia diz que Jesus existe, eu tenho certeza que Jesus existe, que a Bíblia diz. A mesma Bíblia diz que Jesus já tomou sobre si e levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Só que para me ser curado, eu preciso crer nisso, ter certeza do que Deus está falando é verdadeiro. Glória a Deus. Por isso que aqui no livro de Mateus 15, presta bem atenção aqui, Mateus 15, versículo 10. Jesus chamou o povo, vamos lá. Olha o que ele falou aqui para o pessoal. E chamando a si a multidão,
ele disse assim, ó, e chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi, é uma coisinha pequena que ele pediu para ouvi e entendei. Ele pediu isso para o pessoal, gente, ouve, mas entende. Ouvir e entender. Quando você ouve e entende, seja lá o que for que esteja na sua vida, aquele mal vai sair. Estão entendendo direitinho? Eu estou tentando explicar para vocês. Quando você ouve e entende, aquele mal sai. E você fica livre, ou seja no seu casamento, ou seja na sua prosperidade. Muitas das vezes, a gente passa anos dentro da igreja, a gente ouve, mas não entende. O problema é esse. Tu sabe por que Jesus pediu para a gente ouvir e entender? Sabe por que Jesus falou ouvir e entender? Você precisa prestar bem atenção, porque a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ligar uma coisa na outra agora. Entendeu? O que Jesus disse aqui? Ouvir e entender. Por que ele falou isso aqui? Mateus, ele disse o que, gente? Ouvir e entender. Ouvir e entender. Agora vamos lá no livro de Mateus. Mateus. Olha, vou te dizer não, ontem hoje foi um dia de corrida. Ô rei, glória a Deus. Mateus, a gente estava no Mateus 15, e está escrito que lá ouvir e entender. Agora a gente vai para Mateus 13. Agora a gente vai lá para o livro de Mateus 13. Glória a Deus. Ele disse o que, gente? Ouvir e entender. Então olha só o que ele está dizendo lá. Por que ele falou? Nada do que Deus fala é em vão, gente. Jesus disse assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes farás o efeito a que me apraz. Glória a Deus. Então, se Deus falou para você ouvir e entender, ele tem um motivo para isso. Qual é o motivo? Mateus 13:19, ele está dizendo assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, quer dizer, a pessoa ouviu, mas não entendeu nada, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado junto ao caminho. Quando você ouve e não entende, o demônio vai e tira aquela palavra do seu coração. Você está entendendo? E se ele tirar a palavra do seu coração, preste bem atenção. Você está perdendo Jesus, porque Jesus é verbo, Jesus é a palavra. A palavra ela tem que permanecer em você. Aí ele está dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o diabo nem tira do seu coração. Por que ele tira? Porque lá no livro de João, aí é que eu estou falando que eles vão ligando uma coisa na outra. O que está escrito no livro de João? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis qualquer coisa que será feita. O diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele tira a palavra, que é para a palavra não permanecer em você. Porque se a palavra permanecer em você, Jesus está permanecendo em você. E se Jesus permanecer em você, irmão, não tem mais quem segura você não, é Jesus vivendo em você. A palavra viver em você é a mesma coisa que Jesus viver em você. Como o apóstolo Paulo disse, né? Não mais eu vivo, mas agora Cristo vive em mim. Você vê que o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus e ninguém conseguiu parar o apóstolo Paulo, não. Deus era com ele, entendeu? E quando a palavra permanece em você, não tem jeito. Pode vir o que vier que você vai vencer todas. Porque é Jesus morando em você. Você tá, mas se você não entender, acontece isso aqui. Ele está falando.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio maligno e arrebata que foi semeado. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma plantinha, né? E um dia desse pegou uma sementinha, uma semente, feijão, qualquer coisa. Você pega um jarrinho, cava e planta a semente. Aí você fecha aquela terrinha. Aí você vai lá e rega ela. Aí você vai dormir. Vamos supor que viesse alguém durante a noite, cavasse, tirou aquela sementinha. Aí ajeitou a terrinha lá. Você não viu. No outro dia você vai lá regar. No outro você também vai regar. No outro você vai regar. Quando que aquilo vai nascer? Tirou a semente. Assim é a palavra. Se já tirar de você, você fica luta, mas o negócio nunca acontece, não é possível, mas porque ele está conseguindo tirar do seu coração a semente. Em Jesus ele precisa permanecer. E a palavra de Deus, o maligno, ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Tanto é que quando o diabo foi pregar para Jesus, ele usou a palavra. Ele conhece a Bíblia do Gênesis, ele só não tem a revelação. A revelação vem do Espírito Santo, mas a palavra da letra, ele conhece. E ele sabe, se ele roubar o negócio do seu coração, não se cumpre o que está escrito lá no livro de João. Se vós estiveres em mim e a palavra estiver em vós, pedireis qualquer coisa. Ele sabe disso. Aí o que ele faz? Ele luta para tentar arrancar de você esquecer, perder aquilo que Deus falou. Gente, se tem uma coisa que eu estou andando, caminhando com Deus já faz algum tempo. E hoje eu estava falando com um rapaz, conversando com um rapaz que veio aqui, não foi, de manhã, de ajuda na oração, e ele estava falando, pastor, você está há muito tempo. Aí eu falei na idade que eu fui para ele, mas eu estou desde o ventre. Irmão, eu falei para ele, filho, o tempo que você está na igreja não quer dizer nada. Você está entendendo? O que quer dizer, qual foi o dia que você entendeu o que Deus falou? Não é o dia que você foi para a igreja, é o dia que você entendeu. Você está entendendo? Se você ir para a igreja, você pode nascer dentro da igreja, mas se você não entendeu o que Deus está falando, você fica engasgado ali. Já tem pessoas que chegam na igreja, chegou ontem, mas as coisas começam a acontecer. Isso é Bíblia, porque a Bíblia diz que é a semente, né? Que uma cai em boa terra, o outro cai lá entre os espinhos. Depende muito do coração da pessoa, ela entender o que Deus está falando. Eu vou te mostrar uma pessoa, presta bem atenção, eu vou te mostrar uma pessoa que era de Deus, ouvia Deus, precisava da libertação da família, mas a família ninguém ela liberta. Por quê? Porque ela não entendia. Atos 16, então não é só você dizer, eu sou da igreja desde quando eu nasci, mas não é isso, gente, é você ouvir e entender. Você entendeu? Aí eu falei para ele, você era da igreja desde quando você nasceu, só que você está entendendo o evangelho tudo errado. Você está entendendo? Não é desse jeito. Então, se a gente não ouvir e entender, a gente fica ali rodando. Lá no Atos 16, versículo 16. Não, versículo 14. Glória a Deus. Eu, quando vim lá para a presença de Deus, pastor, você é evangélica de berço? Não, eu vim do mundão. Eu vim do mundão, sabe de onde eu vim? Lá do mundo das drogas. Eu era alcoólatra, eu e meu marido, eu era alcoólatra, drogado, a gente veio lá do mundão, coisa pesada. Só que, quando eu cheguei na igreja, meu pastor falou assim para mim, filho, presta bem atenção. Eu queria caminhar lá, eu falei, pastor, eu queria até ficar aí, mas eu tenho meu fumo, meu cheiro, e só Deus sabe, meu marido também. Aí ele falou assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Não é a igreja que vai te libertar.
Não sou eu que vou te libertar. É a palavra de Deus que te liberta. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele falou, né? Eu também era alcoólatra, fumava, só não usava droga, meu pastor. Mas meu pastor dava de moleta, porque ele tinha uma das pernas, ao álcool, né? Porque ele era alcoólatra. Assim, eu bebia cerveja, bebia vinho, usava cocaína. Ele não, ele era dependente de álcool. Só álcool mesmo. Aí ele disse que quando dava assim, eu nem esperava clarear o dia. 3, 4 horas da manhã, já acordava todo tremendo. Aí ele ia lá na porta da barraca, lá pedindo de madrugada para vender álcool, para ele chegar a passar mal. Agora. Aí o álcool, o que aconteceu? Uma das pernas dele foi igual uma abóbora. Tinha que rasgar a perna da calça para poder enfiar. E os médicos disseram que ia amputar a perna dele. E o meu pastor é espírita, desde pequenininho, foi criado no espiritismo. E ele cresceu assim. Aí ele estava me explicando. Quando eu vim para a presença de Deus, comecei a ouvir a palavra, tudo, Jesus me libertou. Hoje, eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade, né? O pastor, eu tenho 41 anos. A minha idade é a idade que ele é pastor. Não é a idade dele, não. Meu pastor tem 69 anos. E 41 anos que ele é pastor. E ele foi liberto do álcool, foi liberto do espiritismo, né? Porque ele disse que tinha imagem. Ele acabou com aquilo tudo. E a perna dele, hoje ele não anda mais com moleta. Ele foi liberto na igreja. O pastor pregou uma palavra lá, ele ouviu, ele entendeu que ele estava curado. E a perna dele voltou ao normal, precisou daquele anda normal, e ele estava me explicando isso. Ele falou: então não sou eu que vou te libertar, a palavra que você ouve é que te liberta. E cheguei lá todo, enfim, pensa numa vida de cabeça para baixo. Eu cheguei no fundo do poço. Você imagina um casal viciado em droga, um casal viciado em álcool. Que lá era eu e meu marido. Meu marido só não fumava cigarro, mas ele beber e cheirar, ele também bebia e cheirar. Nossos filhos, tudo de cabeça para baixo, perdendo tudo, devendo todo mundo. Nosso dinheiro era tudo para a boca de fumo. Era tudo para a boca de fumo. Com a caixas e mais caixas de cerveja, a coisa era séria, era pesado o negócio da luz. Você está entendendo? Então, hoje, quando eu prego o Evangelho, eu não prego o Evangelho assim, só ouvir falar, não. O Evangelho que me libertou, irmão. Me libertou meu marido, restaurou meu casamento, porque a gente ficou 2 anos separados. Eu comecei a caminhar com Jesus, restaurou meu casamento, me batizou com o Espírito Santo, batizou meus filhos com o Espírito Santo. Foi forte o que Deus fez na minha vida. Mas tudo quando eu ouvi, entendi a verdade. Então, eu estou te falando para você, anos que você está na igreja, não significa que você entendeu. O que faz a história mudar é você entender o que Deus fala, não é o tempo que você está na igreja. Porque se fosse assim, eu cheguei na igreja, eu estou com 41, cheguei na igreja com 29 anos, 28 para 29 anos. Você está entendendo? Pastor, a senhora foi lá e se levantou, pastor, também não, tá? Fiquei lá servindo a Deus, fui levantada pelo meu pastor como obreira, fui levantada como evangelista depois fui levantada como pastora. Não que eu não desfaço do título de pastora, não, claro que não, é uma honra servir a Deus, mas também nunca pensei em ser pastora. Nunca pensei, fui liberta, estava lá servindo a Deus, servi a Deus lá como obreira, lá alguns anos lá, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, um Evangelho que me libertou, que libertou a minha família, não é um Evangelho de ouvir falar. Você está entendendo? Então as coisas com Deus, gente, ela funciona. O Evangelho de Cristo não é um estacionamento, as coisas andam. E se eu falar para você que desde quando eu conheci Jesus, até hoje, Deus continua agindo na minha vida. Não é que Ele me libertou lá
atrás e pronto, não. Gente, eu posso falar para você que eu vivo milagres. Eu vivo milagres, muitos milagres. Mas por quê? Eu sou uma pessoa que eu dou muito valor que o meu pastor me ensina, pela palavra. A pregação do Evangelho. Hoje eu estava lá em casa, eu até peguei, estava com a minha Bíblia lá, até falei com o pastor Boa agora de tarde. Peguei, comprei um caderninho, uma caneta, anotei tudo que o meu pastor pregou hoje de tarde. Ele pregou sobre aquela mulher lá de Samaria. Uma palavra muito forte, que Jesus é a água da vida. Né? Que liberta, meu pastor pregou. Anotei lá tudinho. Vou meditar naquilo ali quando eu chegar em casa. Até falei com o meu pastor que eu comprei o livro, né? Glória a Deus. Ele até tirar uma fotinho dele para botar aqui, que é bonitinho. Ele tinha me indicado esse livro há muitos anos atrás, O Nome de Jesus. E curar enfermo, o nome de Jesus é um. E tem também o T.L. Osmo, que é curar enfermo e expulsar demônio. Que isso aí é na parte comprou, né? Aí eu vou ler o dela, ela vai ler o meu. Que é bom você aprender. Quanto mais você aprender de Deus, é melhor, gente. O Evangelho é assim, quanto mais você vai aprendendo, mais maravilhado você vai ficando. Você vai aprendendo cada coisa, é uma novidade de vida. Não é um negócio assim, entendeu? Como se Jesus fosse tão longe, não uma religião. Não, gente, Jesus é vivo. Você anda com Jesus, você tem novidade com Ele. Você fica maravilhado que você vai aprendendo, entendeu? E quanto mais você aprender, mais as coisas mudam. Aí eu estava falando com esse rapazinho hoje, filho, não é tempo que você está na igreja que vai fazer diferença. Você entender o que é pregar. Se fosse assim, irmão, para muitas pessoas, eu sou uma criança na fé. Eu nasci num berço evangélico, entrei para a igreja com 21 para 29 anos. Eu estou com 41. Você entendeu? Só que, se eu falar para você o que Jesus já fez na minha vida, de quando eu aceitei Jesus, comecei a caminhar com Jesus para cá, se eu parar para falar, você não vai acreditar. Pastor, você viveu muito milagre, vivi muito milagre. Porque eu vou pelo Evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, gente. Não tem como errar o caminho. Glória a Deus. Então essa mulher aqui, ela era o seguinte, ela era uma mulher que servia a Deus. E ela ouvia, só que ela não entendia, ela tinha o coração fechado, onde ele falou lá, ouvir e entender. Aí vamos ver o que aconteceu para a família dela ser liberta. Lá no Atos 16, versículo 14, ele diz assim, e uma certa mulher, chamada Lídia, não é isso? Vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. O que ela fazia, gente? Presta atenção. Ela servia a Deus. Tá vendo? Essa mulher, ela servia a Deus. Pastora, quanto tempo? Sei lá, vai ver que ela servia a Deus há quase 100 anos. É isso que eu estou te falando. O tempo, você só ir para a igreja, não é isso que vai mudar a tua história. Mudar quando você entende que Deus está falando, aí muda. Glória a Deus. Então, ela servia a Deus e nos ouvia. Ela era uma pessoa que ouvia a palavra e servia a Deus. Deixa eu entender direitinho. Ela era uma pessoa que servia a Deus. Ela ia para a igreja, ouvia a palavra. Só que o que ela queria não acontecia de jeito nenhum. Que era a salvação da família dela. Não acontecia. Gente, tem um montão de gente que está assim. A pessoa vai para a igreja, ouve a palavra, serve a Deus, mas se as coisas na vida da pessoa não andam. É estranho, está tudo parado, o casamento não muda, o filho não converte, as coisas não andam, está estacionado. Mas por quê? No caso dessa mulher, ela ia para a igreja, ela ouvia, mas o coração dela era fechado. Ela não entendia o que Deus falava. Por isso que lá ele falou, ouvir, entender. E vai ver até que o diabo tirava a palavra do coração dela. Ela não entendia mesmo.
Aí ela ficava na igreja anos e anos, ouvia a palavra anos e anos e nada. Aí Deus olhou para ela, porque Deus olha para você, Deus olha para mim. O interesse de Deus é ajudar cada um de nós, gente. Lá no livro de João está escrito o seguinte: Deus, Ele é amor. Deus não está interessado em acabar com você, destruir você, destruir seu casamento, acabar com sua saúde. Gente, que Deus não ensina esse. A palavra evangelho significa boas novas de salvação. Está lá no livro de Isaías 61. O Senhor me ungiu para pregar boas notícias, boas novas aos mansos, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Pastor, o que é isso? Às vezes a pessoa pensa que a pessoa está presa, mas a pessoa está presa porque usa droga, bebida, mas não é só isso não, gente. Tem gente que está presa com enfermidade, tem gente que está presa com depressão. Hoje eu atendi uma pessoa que estava presa com uma depressão. Você está entendendo? Tem gente que tenta suicídio, tem gente que está presa numa situação dentro de casa, uma libertação da família que a pessoa não consegue. Preso numa situação que não consegue sair daquilo ali. Você está entendendo? Então não é só bebida, cigarro, não é só isso não, gente. O livro lá de Lucas 13:10 está falando sobre aquela mulher que andava curvada, né? Há 18 anos. Aquela mulher ali, ela estava presa, porque Jesus falou: não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás não tinha lá presa. Qual era o problema dela? Vamos ver se você lembra. Não, mas o que ela tinha? Um espírito de enfermidade. Então, quer dizer, ela era presa numa doença. Você está entendendo? Tem gente que às vezes não bebe, não fuma, não cheira, mas é preso no ódio, é preso no preconceito. Você está entendendo? É coisas que isso também não é legal, porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque não adianta, eu não fumo, não bebo, mas eu odeio uma pessoa. Eu sou uma cristã, eu não posso odiar ninguém. Então, se eu odeio alguém, eu estou pecando do mesmo modo daquela pessoa que está fumando, está cheirando, está prostituindo. É um pecado, irmão. Pecado não está especificando aqui, só é pecado quem bebe, não. Você odiar é pecado, você deixar de perdoar é pecado. Tudo isso é pecado, você está entendendo? Então, às vezes a gente pensa que já está livre. Não. A pior coisa que tem para um cristão é ele achar que não precisa mais aprender, que já está livre e não precisa mais. Isso aí é um naufrágio na fé. Porque na escola do Espírito Santo ninguém se forma. Todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia. Você vai subir para a glória aprendendo. Eu desconfio, não sei, do Salomão. Porque Salomão ele foi um rei que Deus falou para ele, né, que não existiria um rei tão sábio igual ele. Gente, o rei mais sábio que houve, ele caiu. Uma mulher idólatra. Você está entendendo? Pastor, por que a senhora desconfia dele? Porque eu não sei, talvez ele achou que ele era tão sábio. Oi, Rose, boa noite, a paz. Deus abençoe. Talvez ele achou por ele ser tão sábio, ele possa ter achado que não precisava ouvir mais ninguém, gente. Estou entendendo, gente? Ele era o rei mais sábio, sabia de tudo, né? Vai ver que ele era tão sábio que achou que não precisava mais ouvir ninguém. Já sabia o que estava fazendo, ele caiu. Pior coisa que tem é a pessoa que acha que não precisa mais ouvir ninguém. Não funciona. Deus me livre isso acontecer comigo, gente. Deus me livre. O Evangelho, meu pastor sempre prega isso para a gente. Ele sempre ensinou isso para a gente, Fabiano. O Evangelho de Cristo são os humildes. Aqueles que descem
Não, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do seu conselho. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilhar, né, ele será exaltado. Agora, aquele que ele mesmo se exaltar será humilhado por causa disso. O João Batista, ele foi um homem, um profeta, que o Jesus Cristo, ele disse que nascido de mulher, não houve um profeta maior do que ele. Entre nascido de mulher, não houve um profeta maior do que João Batista. Mas ele disse que aquele que for menor no reino do céu, aquele que for menor será considerado maior no reino do céu. Você está entendendo? Então o Evangelho de Cristo é para os humildes, para aqueles que descem, que aceita, eu preciso do conselho de Deus. O dia que eu achar que eu não preciso mais ouvir, ninguém pregar para mim. O dia que eu achar que eu não preciso mais ouvir a palavra, eu estou mal. Porque Jesus é a palavra. Eu estou rejeitando Jesus. Não, eu já sei que preciso mais de Jesus. Porque Jesus é verbo. Você está entendendo? Então eu tenho muito cuidado comigo mesmo sobre isso. Não, Senhor. Não deixa eu perder aquela essência de te ouvir, de querer aprender do Senhor. Entendeu? Funciona desse jeito. E essa mulher, o que aconteceu com ela? Ela era uma mulher, ouvia Deus e ela servia a Deus. Quantos anos ela servia? Não sei. Eu sei que ela servia a Deus e ouvia. Só que o milagre dela não acontecia, porque ela ouvia e não entendia. Porque o coração dela era fechado. Jesus não conseguia entrar. Pastor, como assim? Me explique quem é Jesus. No livro de João 1, está escrito o seguinte: no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O que é Verbo? Palavra. Aí depois ele diz lá: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus e a palavra, ele é a mesma pessoa. Quando está pregando lá, que você está ouvindo a palavra, Jesus Cristo está entrando dentro de você, pelo seu ouvido, né? E se o seu coração estiver aberto para receber Ele, pastor, como é que eu recebo Jesus? Quando eu recebo a palavra, poxa, está certa essa palavra, concorda. Você recebeu Jesus dentro de você. E se você ele entrar dentro de você, tudo muda, gente. Até não só em você, mas na sua família. Até se tiver uma doença ou um mal dentro de você, aquilo vai sair. Você entendeu? Porque Jesus é uma luz, ele entrou em você. Você abriu o seu coração. Mas se seu coração estiver fechado, ele não consiga entrar, mesmo que você vá na igreja, você ouve a palavra, o teu milagre não acontece. Foi o que acontecia com essa mulher. Ela ouvia, servia a Deus, mas o milagre só aconteceu quando Jesus fez isso aqui. Vamos lá. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, o que ela fazia, gente? Ela servia a Deus, nos ouvia. Olha o que o Senhor fez, ó. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que quem falava, o que Paulo dizia. Aí é que eu estou te falando, presta atenção. Deus teve que abrir o coração dela para ela entender, porque o coração dela era fechado. O que o Paulo dizia, se eu não quero ouvir mais ninguém, irmão, como é que eu vou ouvir Deus? Por que ela abriu o coração para ela ficar atenta ao que Paulo dizia? Porque Jesus estava usando Paulo para falar com ela. Você está entendendo? E se eu não ouço mais ninguém? Como é que Deus vai falar comigo? Porque Deus ainda precisa de um instrumento. Deus não vai descer lá no seu quarto igual Samuel, né? Samuel. Não, irmão, você ora, Deus vai usar alguém para falar com você. É igual eu, fui liberta das drogas, eu fui. Muita coisa aconteceu na minha vida. Quem falou comigo? Deus. Através de quem? Do meu pastor. Eu ouvi, entendi, e o milagre aconteceu na minha vida. Mas se eu não quisesse ouvir ninguém, eu ia. Ouvir homem, nada, irmão, ia
Porque Deus não apareceu no meio do caminho, não apareceu para Saulo, né? Fabiana, por que tu me persegue? Eu ia morrer de droga. Você está entendendo? Então Deus precisa usar um instrumento para falar com a gente. Deus abriu o coração da Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava dizendo, porque Deus estava usando Paulo para falar com ela. Depois disso, olha o que aconteceu, lá no versículo 15. E depois que foi batizada, gente, presta atenção, depois que o coração dela abriu, e depois que foi batizada ela e a sua casa, nos jogou dizendo: se a vez se julgar que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Gente, a família da Lídia só foi salva depois que Deus abriu o coração dela. Você está entendendo? Às vezes eu disse: poxa, mas por que o Bernardinho não se converte? Porque Jesus tem que entrar em você. Se ele entrar em você, através de você, ele vai salvar a sua família. A família da Lídia só foi salva depois que Deus abriu o coração dela. Eu sei lá quanto tempo que ela servia a Deus. Vai ver que ela já servia a Deus 50 anos e ficava perguntando: por que a minha família não é liberta? Porque você está entendendo? Mas esse coração dela estava fechado. No dia que Deus abriu o coração dela, o milagre aconteceu. E isso não é só a salvação da família. No caso dela, a família foi salva. Mas tem pessoas que só é curado depois que seu coração abrir, para você entender que pelas feridas de Jesus você já foi sarado. A prosperidade, Deus é só depois que você entender a Bíblia, gente. Existe o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O que é o Testamento, gente? Uma pessoa, por exemplo, Bernardinho lá morreu. Tem 3 filhos. Aí ele tinha lá umas possezinhas, tinha uma casa na cidade, aí tinha lá um carro, tinha uma não sei o quê. Quando ele morre, ele deixa um documento por escrito, assinado, tudo direitinho, autenticado, dizendo ali para quem ele deixou aqueles bens, quem tem direito àqueles bens. Gente, presta atenção que isso aqui é bem importante. Aí ele morre, Bernardinho morreu. Vamos supor assim, como que os filhos dele vai saber o que eles têm direito, que é deles, que não é, se eles não tiverem acesso a esse testamento? Para eles saberem o que eles têm direito, eles têm que conhecer o quê? O testamento, gente. Tem que abrir lá o testamento, a casa de tal foi para fulano. Você está entendendo? Se eu não tiver acesso, como é que eu vou provar que aquilo é meu? Então você tem que conhecer, para você tomar posse daquilo que o Bernardinho deixou, vou botar um exemplo, você tem que conhecer seus direitos. Antigo e Novo Testamento, gente. Você tem que conhecer a palavra de Deus, para você saber o que você tem direito ou não como cristão, como filho de Deus. Você tem direito à saúde. Jesus não te deu saúde. Ele fez isso lá na cruz. Você sabia quando você carrega uma coisa, você está carregando uma coisa que Jesus já carregou por você. Você está pagando um preço que já foi pago. Você está entendendo o que você tem? Por isso que ele diz: conhecereis a verdade. A sua família, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. E grande será a paz dele. A família de Noé foi salva por causa de quem? Você não deve falar com os filhos de Noé, a esposa, nada, tudo temente a Deus, aleluia. Não. Você ouve falar que Noé era fiel a Deus. E por causa da fidelidade dele, foi salva a família. Quer ver? A gente está no livro de Atos. Atos 16. Agora vamos ler lá no Atos. Lá no livro de Atos 16 ainda. Vai lá não. Atos 16, mas lá no versículo
tem direito, como filho de Deus. Entendeu? O que Jesus conquistou para você lá naquela cruz? Deus não quer que você viva mal, não. Que você coma mal, que você morra, doente, nada disso. Pastor, mas a Bíblia diz que não tereis aflições. Sabe que tipo de aflições é essa? Perseguição, tentação, calúnia, porque você é cristão, você vai ser perseguido, tá? Meu pastor costuma sempre dizer, irmão, você passa ali perto de uma árvore, a árvore está carequinha, o pé de manga não tem uma manga. Nem olham para ela. Mas espera lá na frente, aquela manga bonita, amarelinha. Irmão, é pedrada, é bambuzada, é marimba. Você vai entender? Quando você começa a dar fruto, toma de pedrada. O pessoal vê qualquer coisa que você não fez. Isso aí, Jesus falou: eu odiar serei de todo, mas quem vencer, quem ficar firme até o fim vai vencer. Então, só os que vai ter aquela comunhão com você é a questão da luz mesmo. Aqueles que estiver na treva já usa mesmo para fazer. Mas isso não significa que você vai ter um casamento turbulento. Você está entendendo? Não significa para você viver doente. Aí pessoas confundem os tipos de aflição, perseguição que a Bíblia fala, com os direitos que Deus deu na cruz, gente. Você tem direito de viver bem. E você conhecendo a verdade, você apaga todos os dardos inflamados do maligno. Porque isso está lá no livro de Efésios 6, nas armaduras de Deus, né? Está escrito lá. E tomai sobretudo o escudo da fé. Por onde que vem a fé? Eu tenho que ouvir para ter o escudo da fé. Tomai sobretudo o escudo da fé, a qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem uma doença, espera ô Satanás, pelas feridas de Jesus ela foi sarada, pode pegar isso embora, porque usou o escudo da fé. Ah, mas aí minha mulher, já está lá atacando a minha esposa ou meu marido, espera aí, ô demônio, deixa eu te lembrar uma coisa, a mulher que santifica, santifica o seu marido. O marido que santifica, santifica a sua mulher. Mais uma vez, mas você tem que ser sábio, tá? Porque tem mulher que ela erra o alto, ela quer bater boca. Você está errando o alto. Você viu um negocinho errado lá, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é aquela que segura e vai orar. Porque a nossa luta não é carne nem sangue. Meu marido meteu um cu esquisito, irmão, vai orar. Não adianta bater boca. E fizeram lá uma macumba para mim, pastor. Nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra nós, prosperará. Ah, mas tem uma praga aí, coronavírus, mas não sei o que. Praga nenhuma. Você tem que usar o escudo da fé. Se você não tiver isso, irmão, não adianta. O diabo vem com tudo, os dardos dele, né? E te atinge de cheio. Você não, como que Jesus fez isso? Ele usou o escudo da fé contra Satanás. Se você é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras aqui em pães? O que Jesus disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a armadura de Deus. Glória a Deus. Amém. Então, lá no Atos 16, versículo 30, ele está dizendo assim, ó, e tirando-os para fora, disse-lhe: Senhor, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ah, mas meu marido não tem mais jeito, não, meu filho não tem mais. Quem falou isso para você? Você está ouvindo? É por isso que eu estou falando. Você está precisando conhecer o testamento, os seus direitos. É um direito seu que seus filhos se convertam. Que você tenha paz, porque a Bíblia diz que Jesus nos chamou para a paz. É a vontade de Deus que você coma bem, que você durma bem. Isso é a vontade de Deus, irmão.
Pastor, por que às vezes não acontece na nossa vida? O que a gente começou, gente? Né? Como a gente começou a ouvir e entender. Aquela mulher, a família dela não era salva porque ela não entendia. Se não entenderam direitinho, pastor, eu estou passando aí por uma situação muito séria. É uma enfermidade, é um problema, é um espírito atacando a minha família. Não foi Deus que botou essa enfermidade em você. Não foi Deus que mudou lá o coração do seu marido, da sua esposa. Então o que ele vai fazer? Vamos voltar lá para o livro de Mateus. Voltar para o livro de Mateus para a gente encerrar aqui, que a gente não vai perguntar. Gente, hoje e ontem foi muito corrido. Você me pode. Mas, tá bom, graças a Deus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Lá no livro de Mateus, onde que era mesmo? Oi? Mateus 15. A gente também falou no 13, mas é no 15. Tá ligadinho aí, hein? Guigui é evangelista, hein? Já tá bem, já tá se preparando bem. Então, lá no 15, versículo, a gente já não vai lá para o versículo 10, a gente vai lá para o versículo 13. Mateus 15, 13. Acharam aí? Amém. Sim? Amém. E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Pastor, o que significa isso aqui? Preste bem atenção. Às vezes a pessoa está com tumor. Foi Deus que plantou esse tumor em você? Não. Então vai ser arrancado. Quando você ouve a palavra, todo mal que não foi Deus que botou na sua vida vai ser arrancado. Pastor, vai ser arrancado como? Pelo poder da palavra de Deus, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi Deus que botou a rebeldia no coração lá do seu filho? Não, então vai ser arrancado. Foi Deus que botou lá virou lá o coração do seu marido, a mente dele ou da sua esposa? Não, então isso vai ser arrancado. Todo mal que não foi Deus que plantou será arrancado da sua vida. Pelo poder, quando você ouve e entende. Jesus, ele é eterno. Quando ele entra dentro de você, o que ele achar de errado, seja ódio, seja doença, seja até incredulidade, porque às vezes tem coisa que não acontece na vida da pessoa que a pessoa não crê. E aqui, lá no livro de... A gente não vai lá não, lá no livro de Marcos 9, tá falando sobre aquele jovem lunático, né? Que o pai dele foi pedir ajuda a Jesus e o pai pediu com lágrimas. E o que Jesus fez? Se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, tem compaixão de nós. O que Jesus disse para ele? Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então tem coisas que às vezes a pessoa, por não ouvir a palavra, ela não tem aquela fé. Mas foi a necessidade da sinceridade dele. Uhum. Mas ajuda na minha incredulidade, né? Sim. Ele pediu ajuda, mas ele pediu... Isso, ele pediu ajuda porque ele não estava crendo. Mas ele disse que cria, mas assim ainda ajuda na minha incredulidade. Sim. A gente crê, mas no fundo a gente ainda tem uma dúvida Isso. que aquilo possa ocorrer. Ele percebeu ali que ele não tinha aquela fé suficiente para... Por exemplo, assim, ele disse assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Mas por que isso? Porque vai ver que ele era uma pessoa que ele cria em Jesus, mas não naquele caso. Por quê? Aquele caso era desde a infância. O menino cresceu assim. Às vezes tem coisas que você crê em Jesus, mas você está lutando há tantos anos. Entendeu? Tem gente que crê em Jesus, crê que Jesus muda a
problema sério no casamento, que já tem tantos anos que a pessoa não acredita mais que aquilo ali vai mudar. O caso dele, ele não estava nem acreditando mais que o filho tinha jeito. Quer dizer, ele cria Jesus. Se ele não cresce, ele nem ia lá. Entendeu? Só que para libertar o filho dele, ele já estava cansado, irmão. Desde pequenininho que ele lutava com o menino. Você entendeu? Tem coisa que a pessoa já orou, pastor, eu já orei de cabeça para baixo, já fui no monte, já fiz campanha. O negócio até agora nada. Aí chega uma hora que não adianta você falar que isso não acontece, que acontece. Bate um cansaço, um desânimo. Você, poxa, não é possível que isso vai acontecer mais não. Aí é que você precisa fazer igual o pai do jogo lunático. Senhor, me ajuda a crer. Porque o impossível para o homem é possível para mim. Eu estou falando de experiência minha, tá? Eu já passei várias situações que eu lutei, orei, jejuei, fiz, e não aconteceu nada. E quando eu estava desanimada, Senhor, não é possível. Eu vi que a minha fé já estava abalada com aquilo ali. Desisto. Você entendeu? O que eu fiz? Eu, Senhor, me ajuda como o Senhor ajudou o pai daquele jovem lunático. Eu não estou nem conseguindo mais crer nisso. Mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor disse que é impossível para mim, é possível. Se chegou ao ponto de ser impossível para mim, para o Senhor não é. Então me ajuda. E, irmão, na retinha final, daqui a pouco o milagre aconteceu. Entendeu? Então tem coisa que você é um ser humano, você tem um limite. Às vezes tem coisa que você sente que você deu uma esfriada. O que você tem que fazer? Pede a Deus. Faz igual o pai do jovem lunático. Senhor, me ajuda a crer. Isso aí, eu já lutei tanto por esse filho, eu já lutei tanto por essa situação. Seja lá o que for, que não é só filho, é outras coisas mais. E Jesus te ajuda, gente. Glória a Deus, ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Lá na casa da minha mãe é tipo um sítiozinho. Minha mãe mandou cortar uma árvore lá, não foi? Cortou, e dá nos tronquinhos igual aquela ali. Aí a gente foi lá um dia desses, de dentro daqueles tronquinhos, cortou mesmo, com aqueles redondos assim, né? De dentro daqueles tronquinhos, tá tudo brotando de novo, né, Natasha? Olha lá, Natasha, dá uma esperança para a árvore, tudo novinho, os brotinhos brotando de novo. Você tá entendendo? Aí você olha assim, para a circunstância, parece até que aquilo não tem mais jeito, mas para Deus tem. Ele foi bem claro quando ele disse: o impossível para o homem. Sabe o que é impossível para o homem? Eu acho que aquilo ali não tem mais jeito. É impossível. Para você não tem mais, mas é possível para Deus. Mas se você pedir a Ele vai te ajudar. E, irmão, eu já tive situações que o cristão tem essas horas. Tem hora que você está igual aquele povo no mar vermelho, irmão. Você olha e você não vê uma saída. Entendeu? Você olha e você não vê. Acho que acabou por aqui. Mas aí você vai lá, clama a Deus, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Né? O Davi fez isso. Davi disse: a minha voz eu clamei ao Senhor. E ele lá do alto trono, agora ele me ouviu. E Deus ajudou ele. Você está entendendo? Por isso que eu te falo, você não deve desistir. Tem hora que a pessoa pensa em desistir, quer saber? Não quer saber mais não. Tem pessoas que se entregam. Sabe por que tem gente que bebe? Ela bebe. Aí você, nada, você se entregou com isso. Não, é porque ela já tentou tanto parar que ela não conseguiu, ela se entregou. Não consigo mesmo. Você está entendendo? Não é que ela quer viver assim, é que ela não conseguiu. Tentou de tudo, não conseguiu, ela desistiu, se entregou de vez. Tem gente que é uma doença. A vezes o médico disse lá que aquilo ali não tem jeito, então ela deixou aquele diagnóstico entrar no coração e deixou aquela palavra registrar nela. Não tem mais jeito. Vou ficar assim até. E ela aceita aquilo ali. Você está entendendo? Ela passa a aceitar, ela se entrega. Coisa que não deve ser feita, porque aquele homem, 40 anos, mais de 40 anos na Porta Formosa, ele teve jeito, gente. A mulher do fluxo de sangue já estava 12 anos daquele jeito. Médico nenhum dava jeito. A Bíblia diz isso. Ela tinha despedido tudo que tinha com muitos médicos. Nada adiantando, cada vez ela ia pior.
Você está entendendo? Então, mas se o médico chegar para você e falar que tem jeito, então não é milagre, gente. Isso é natural. Você tem que crer em milagre. Quando ele fala assim, não tem mais jeito não. Não, mas o impossível para o homem, o impossível para o médico, é possível para Deus. Isso é sobrenatural. Agora você acreditar no natural, isso não é fé. Isso você está acreditando no diagnóstico natural. Entendeu? Você tem que acreditar no sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aí você está querendo arrumar um emprego, está querendo prosperar, você está muito difícil. Tá bravo, tem jeito não. Bernardinho já está 7 anos desempregado. Então você está crendo no natural, você não está crendo em Deus. Porque com Deus não tem nada disso não. Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar mais, é Deus. A gente tem que lidar com Deus não como um mito, não como o grande eu era. É o grande eu sou. Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é vivo, gente. Tem coisa assim que não é tão difícil você receber o seu milagre, gente. É mais fácil do que você imagina. Pastor, eu estou 10 anos tentando, mas não é difícil. Você está sentindo que não está crendo? Pede ajuda a Deus. Igual o irmão falou ali, na sinceridade. Tem que ser sincero com Deus. Deus, eu não estou crendo. Eu preciso da sua ajuda para me crer. Porque eu preciso que o Senhor mude essa história. Eu já estou muitos anos assim. Senhor, eu fui lá no médico. O médico disse que no meu caso não tem jeito. Mas o impossível para o homem é possível para o Senhor. Eu sei que a última palavra vem do Senhor. Você acha que, humanamente falando, para os médicos, para a medicina, para a ciência, você acha que humanamente falando, tinha jeito Lázaro? Nós estamos numa ciência muito avançada, uma tecnologia super avançada. Hoje em dia tem máquina de tudo aí, né? A pessoa entra lá, parece esqueleto, parece tudo lá dentro. Aí está num tempo muito avançado. Mas com toda essa tecnologia, você já ouviu falar que algum médico, algum ser humano, algum cientista ressuscitou morto? De 4 dias? Mas Jesus ressuscitou. A ciência está super avançada. Hoje em dia tem até robô que vem para casa. Quem dera que eu tivesse dinheiro para comprar um. Robô que vem para casa. O quê? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um. Ficar sentadinha lá esperando. Não? Ia programar lá, comprava, ele comprava. As tecnologias está avançada. Mas você já ouviu falar em algum cientista? O astronauta, sei lá, as pessoas, você já ouviu falar em alguns deles que anda sobre o mar? Em cima do mar, já ouviu falar? Não é de barco não, gente, é andando mesmo, mas Jesus andou sobre o mar, irmão. Então a gente crê muito no natural, tem que sair dessa área. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, uma coisa firme, uma pilaça assim, firme. E a certeza, não é a dúvida, não é eu acho, é a certeza daquilo que você não viu. Fé não é uma coisa que você viu, é uma coisa que você não viu. Você está entendendo? Você chegou lá e diagnóstico, eu estou com tumor, mas Jesus falou que toda a planta que o meu Pai Celestial me plantou será arrancada. Isso não é meu, então isso vai sair em nome de Jesus. E sai. Você está entendendo? Agora, eu acreditar no que eu vejo, eu não estou igual Tomé. E o Tomé, Jesus deu um puxão de orelha do Tomé, né? Ele apareceu lá para os discípulos e os discípulos falaram que Tomé, se eu não ver o lago rasgado no lugar dos cravos, de modo nenhum crerei. Aí depois Jesus apareceu lá para ele, mostrou aqui, Tomé. Vou ver aqui a marca da mão. Aí falou para ele assim, porque me viste, Tomé, você creste. Mais bem-aventurados que creem sem ver. Não
seja incrédulo, seja crente. Olha o puxão de orelha. Porque ele só estava acreditando no que ele via. Tem gente que só acredita na dor. Não, mas eu sinto dor, mas você não está crendo que Jesus vai levar suas dores. Que está escrito verdadeiramente, o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. A fé sem a obra é morta. Por isso que quando o homem chamou o pastor lá na frente, pregou a palavra, chamou o pessoal lá na frente. Aí fez a oração, falou assim, vem aqui na frente só quem tem fé. Foi o pastor de Moleiro, esse ele contando, né? Quando chegou lá, o pastor pregou e tudo e tal, orou, né? E já ia indo de novo o pastor embora com a muleta. Aí ele, manda a muleta. Por isso que eu estou te falando, idade não quer dizer nada. Meu pastor já com uma certa idade, ele disse que o pastor era jovenzinho. Pastor jovenzinho. Aí o pastor chamou e falou, vem cá. Aí ele veio. Eu falei para vir aqui na frente, irmão, só quem tem fé, irmão. Eu vim, porque eu tenho fé. Tem fé mesmo? Tem. Então me dá a mulher. Pastor, quando ele falou isso, porque o meu pastor disse que ele não conseguia nem encostar assim. Quando ele encostava, era uma dor que parecia que estava arrancando a perna dele. Não podia nem sonhar em encostar essa polpazinha do pé no chão. Então, quando ele falou, me dá a boleta, pastor, e agora? Vou botar a boleta em cima. Ele com medo, né, de botar o pé no chão. Aí o pastor ficou meio assim, ele falou, me dá a boleta. Aí eles foram levantando a muleta assim devagarinho. Ele falou, gente, que alegria. Quando eu levantei a muleta, dei aí, não senti nada. Botei o pé no chão, não senti nada. E detalhe, o pastor ficou com a muleta. E ele foi embora andando. E até hoje ele está andando. A fé sem a obra é morta. Eu creio que Jesus me deu saúde, mas você não toma uma atitude de fé. Você continua achando que... Não, mas se eu levantar esse braço, vai continuar doendo muito. Você está acreditando mais no que você sente, no que Jesus está falando. A hora que você não... Eu creio, Jesus já me deu saúde. Vou levantar, vou abaixar, não vou sentir, mas eu não sente mais, acabou. Porque isso, gente, isso é uma coisa muito séria. A palavra de Deus é viva e eficaz, irmão. Isso não é uma brincadeira, isso é poder de Deus. Como eu, né? Eu vi lá no Pastor Mota lá. Gente, quantas pessoas já vi lá na Moleta lá? Eu era obreira lá no Caminho Santo, de sexta-feira. Tem um Caminho Santo, igual tem aqui. Chegou um rapaz lá uma vez, o rapaz não podia andar. Não podia encostar o pé no chão, aquela coisa. E ele veio andando no Caminho Santo. Quando ele chegou na metade do caminho, ele vinha e o pastor assim em pé. O pastor olhou para ele e falou, demônio, em nome de Jesus, solta as pernas desse homem aí mesmo. Onde você está? Eu estou mandando você sair em nome de Jesus. O homem começou a andar, irmão. Ele começou a andar, veio andando. E, ai meu Deus, eu estou andando. Você estava lá esse dia? Não, né? Gente, o pastor foi no escritório atender não sei quem. Eu tinha que ter gravado isso. E o homem estava lá. Assim mesmo, meu Deus. Aí fazia assim, abaixava, levantava, fazia assim com as pernas. Sabe, assim, sério mesmo? Não é possível que eu estou andando. Entendeu? Eu cansei de ver isso. Isso é palavra de Deus, não é uma brincadeira. Se você não crê, aí fica bem complicado. Se eu crer, a fé sem a obra é morta. Eu tenho que ouvir e colocar em prática. Glória a Deus. Eu já tive, o diabo já tentou me atacar com enfermidade. E você não pode. Uma vez foi meu pescoço. Eu acordei de manhã, eu não podia virar o pescoço para o lado. Sei lá o que houve durante a noite. Irmão, quando eu virasse uma dor terrível. Aí depois passei uns 2 dias assim, dormia com o pescoço. Depois eu ouvi a palavra, né, o pastor pregando, gente, pelas feridas de Jesus, você já vai sair, é meu, né? A Bíblia diz não ter lugar, eu estou dando lugar para o diabo, aceitando isso, está amarrado, não resistir o diabo. Eu posso sim virar
pescoço. E aí, irmão? Aí ameaçou eu virei, isso não vai ficar aí, não. Sumiu. Você viu toda a vida assim, volta o Natal. Não, que eu não posso mais virar o peru. Eu estava assim até hoje. Você aceitar, o negócio fica, irmão. Mas você tem que ser, irmão, por isso que o meu pastor fala mesmo. Deus gosta de pessoa ousada, corajosa. Entendeu? Demônio, sai da minha perna, você não vai ficar, não. Dá pena, estica. Você está entendendo? É assim que funciona. Eu cansei de fazer isso. Agora, se você ficar, ai meu Deus, isso aqui. Você acredita mais no problema do que em Deus. Eu 2 vezes, não foi uma vez só, não foi, Natasha? Foi 2 vezes. Eu lembro aqui que eu falei para vocês que parecia um caroço desse tamanho embaixo do meu braço. Quem lembra disso? Irmão, não estava conseguindo. Isso é pouco tempo agora. Tem muito tempo não estava conseguindo nem mexer o braço. Caroço desse tamanho. Negócio dolorido, esquisito. E o que acontece? Orei a Deus, eu repreendi aquele mal. Até falei para o pastor, ora comigo para amarrar em cima de Jesus. Aí, meu pastor orou, né? Eu também orei, porque o pastor ensinou. Você tem que pegar lá o caroço, surgiu lá no seu corpo. Você tem que paralisar a vida daquele caroço, o demônio. Você que está dando vida a esse caroço, você vai sair agora. Em nome de Jesus. E aí você repreendeu aquele caroço, não tem mais vida, ele vai ter que sumir. Seja ele o que for. Aí o que aconteceu? Sumiu, desapareceu. Depois não deu outro caroço maior do que aquele. Outro caroço enorme. Aí eu lembrei daquela palavra que diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não adianta ele querer insistir. E eu orando, pedi a pastor Paulo, repreendi o mal, subi. Caroço nem vai lembrar. Se eu não faço isso, ai meu Deus, é um primor. Já estava eu lá. Você está entendendo? Resistir o diabo. E não adianta eu falar para você que eu tenho fé e eu não uso. Não adianta eu chegar aqui, não. Pastor, você foi no médico do meu caroço? Não. Sumiu o caroço, você tomou alguma coisa? Eu tomei alguma coisa, Natália? Nada. Não tomei remédio nenhum, fui médico nenhum, repreendi, eu usei o que eu aprendi. O poder de Deus. Ele disse: em meu nome expulsarão hoje demônio. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Eu usei o poder de Deus. Sumiu. A Natasha também, a Natasha é minha filha ali. A Natasha um dia apareceu um caroço no braço, na mão, não foi? No pulso, né? Aqui, mãe. Desse tamanho caroço. Ela mostrou de manhã. Negócio esquisito. Aí eu peguei, fiz uma oração por ela, repreendi a vida daquele caroço, exigi que saísse dela. Acho que foi no outro dia, não foi? No outro dia, cadê o caroço? O que aconteceu com o caroço? Agora eu não uso o que Deus me dá. Caramba, Deus! O caroço, que bom, irmão. Gente, tem coisas que não é nem o diabo que está vencendo o povo de Deus. Pastor, o que é? Eu sei que eu falei para finalizar, mas vamos fechar com chave de ouro. Lá no livro de nem Amós, não, Oséias, né? Não é nem o diabo que está vencendo o povo de Deus. É isso aqui, entendeu? Vamos lá. Ele não está tendo nem trabalho nesses últimos dias. Ele deve estar na rede descansando. Eu não preciso nem perturbar ele. Você está entendendo? A coisa é séria. A coisa está cheia. Aquela palavra assim que via o diabo, Jesus e os anjos. Jesus, eu não aguento mais esse povo que chama todo mundo de igreja. Tudo é irmão, toda coisa. Faz as coisas dele. Tudo a culpa é minha. Tudo a culpa é minha. Ó, meu pastor estava contando uma história do cavalo. O diabo foi lá, o cavalo estava preso. O diabo foi lá e soltou o cavalo. O que o cavalo fez? Foi lá no quintal do vizinho,
quebrou a cerca do vizinho, comeu a grama lá do vizinho. Aí o vizinho veio, quando viu o cavalo lá, cerca quebrada, ele foi lá tirar satisfação com o dono do cavalo. O dono do cavalo, chateado, o que ele fez? Brigaram lá, um matou, o dono do cavalo, não sei se foi o dono do cavalo, o dono da cerca, matou o rapaz. Aí a O cara que o cavalo entrou lá na fazenda dele, matou o cavalo. Matou o cavalo. O cavalo que eu vi foi lá e matou o cara. E matou o cara. Aí sabe o que aconteceu? Os parentes do que morreu foi atrás do dono do cavalo. E aí matou o dono do cavalo. E os parentes do dono do cavalo foi procurar. Aí foram botar a culpa no diabo. Mas isso é do diabo, é Satanás. Ele não. Eu não. Eu só soltei o cavalo. O resto foi ele que fez. Gente, é sério. Ele só soltou o cavalo. O resto, o próprio pessoal foi se matando lá por causa do cavalo. Coisa séria. Gente, é coisa séria. Botaram a culpa dele. Eu não. Eu só soltei o cavalo. Aonde está aí? É os tempos mesmo. É verdade, irmão. Saiu fora da eu, meu Deus, eu soltei o cavalo, fui nada. Uma tragédia por causa do cavalo. Coisa séria. Gente, eu tenho que me adaptar um pouco. Essa passagem aqui, 4 e 6, por exemplo, é onde eu, por exemplo, eu ia fazer um comentário, desculpa, assim, né, que muitas das vezes determinadas coisas são acometidas ao povo por falta disso daqui. Mas é isso aí. É desobediência. É o que eu estou explicando, gente, prestem atenção. Tem coisa que não é o diabo que está fazendo. Tem coisa que se a gente não vigiar, o povo ele vai se destruir. Mas por quê? Ele está falando aqui, vamos lá. Ele disse assim, o meu povo, 4:6, né? Oséias 4:6. O meu povo, não é o povo lá de fora, não. Isso é Deus que está falando, meu povo. Foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento da verdade, Jesus é uma luz. Jesus ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você não tiver o conhecimento, você toma decisões erradas, você pisa no lugar errado, é uma pessoa no escuro. No escuro, você tropeça a cadeira, você pisa no caco de vidro, você não vai chegar, irmão. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, sem o conhecimento, a pessoa não é nem o diabo, é ela mesma que se destrói. Você está entendendo? Por isso que a gente precisa, assim, Deus deixou tudo aqui na Bíblia, mas buscar o conhecimento é uma coisa que a gente precisa fazer. Igual às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não concordo com isso não, quando a gente não precisa ir na igreja. A gente tem nossa fé em casa. Irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na palavra. Mas aí a gente pode estudar a Bíblia em casa. Gente, mas a Bíblia não veio revelada. Se ela viesse revelada, ela ia ser enorme. Isso é um dom do Espírito Santo. Está lá no livro, acho que é de Atos, né? Existe a unção, né? O dom que é para você pregar, para louvar, para evangelizar. Existem dons. Se eu ler a Bíblia em casa, vou abrir lá, vamos botar aqui, nem o pastor Mota costuma dizer, né? Abrir a Bíblia. Louco, essa noite pedirão sua alma. Ai, meu Deus. Gente, estou despedindo. Eu vou entender o que está escrito. Eu estou ouvindo aquilo ali, mas é a revelação por trás daquilo ali. Por exemplo, eu sou uma pastora, eu tenho Bíblia, eu tenho um montão de Bíblia aqui lá em casa. Eu podia chegar lá, ler a Bíblia e não ouvir o que o meu pastor estava pregando. Primeiro, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Segundo, eu posso até ler isso aqui, mas a revelação da palavra é através do Espírito Santo está usando o meu pastor para me ajudar a entender o que é aquilo ali. E a palavra de Deus, ela se renova, tá? Ela se renova, porque às vezes a pessoa pensa, mas aí eu estudei um dia
vamos supor assim, Jesus disse, vinde a mim, estão cansados e sobrecarregados. Aí um dia você estudou sobre isso, teve uma revelação. Não significa que toda vez que você vai na igreja, toda vez que você vai ler a Bíblia, ou que Deus vai te usar, Ele vai usar naquela mesma revelação. Esse versículo pode ter milhões de revelações diferentes, porque a palavra se renova. O maná, quando Deus enviou o maná para o povo, não podia guardar para outro dia, não. Guardar quando o homem for guardar lá para outro dia, virou verme. Não, maná era fresquinho todo dia. E a palavra de Deus, que é o maná espiritual, ela vem fresquinha, ela se renova. Não é só aquilo ali, entendeu? Se você precisa, eu sempre estou ouvindo. E eu sempre costumo explicar aqui na igreja que nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito que moramos dentro de um corpo. Quando você vai ali se ver no espelho, você não está vendo você está vendo o seu corpo. O corpo é a casa onde você mora, terrena, né? Porque lá em cima a Bíblia diz que a carne não herdará o reino do céu, não tem um novo corpo de luz, né? Mas aqui na terra, para a gente viver aqui, a gente precisa da nossa casa terrestre, né? Que é o seu corpo. Mas eu e você somos um espírito que moramos dentro de um corpo e possuímos uma alma. É onde a pessoa sente, né? A alma é onde a pessoa sente alegria, sente tristeza, sente emoção, a alma. Nós somos um espírito, moramos no corpo, possuímos uma alma. Vamos lá, o seu corpo, ele se alimenta. Você come arroz, come feijão, sei lá, come fruto, tem uns que não gostam de carne, come só folha, outros gostam de frango, mas você come, você toma café, você almoça, né? Tem uns que não tomam café, só almoçam, mas você come. Se você ficar 3 dias, não vou botar muito não, 3 dias sem comer nada, sem beber nada, você pode até querer se esforçar para fazer alguma coisa, mas você vai ficar fraco. Seu corpo vai ficar fraco. Você quer varrer uma casa, isso dá até vertigem, porque 3 dias sem comer. Porque o seu corpo está sentindo falta do alimento. Então você tem que fazer o quê? Alimentar o seu corpo. Correto? Senão você fica desnutrido. Só que o que a gente precisa entender, que ele disse ouvir e entender, que o nosso espírito também se alimenta. E o alimento do espírito não é arroz, feijão, nada disso, é a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. E Jesus disse lá no livro de João, né? Eu sou o pão vivo que desce do céu, terra. Então, ele quis dar uma referência, né? Existem 2 tipos de pão. Existe pão que alimenta a sua carne, existe pão celestial, que ele disse, eu sou o pão vivo que desce do céu, que alimenta o seu espírito. Quem é esse pão? A palavra, Jesus é a palavra. Você está entendendo? Então, por isso que a pessoa precisa ouvir a palavra, não é só você comer, senão a tendência, o que acontece? Você não ouve a palavra, só alimenta o seu espírito, está fraco, você não está alimentando o seu espírito, fica ratite, cozinha, qualquer coisinha que o diabo faz, você cai na tentação, porque você não está, irmão, você não está alimentando o seu espírito, você vai ficar fraco espiritualmente, qualquer tentaçãozinha você cai. Qualquer ventaniazinha você desaba. Por quê? Porque o seu espírito está fraco. Precisa de alimentação para ele estar. Agora você, quando se alimenta da palavra, aí não. Aí pode vir o que vier que você vai vencer, em nome de Jesus. Seja no casamento, seja na profissão, seja na vida espiritual, na família, você vai vencer em todas as áreas. Glória a Deus. Amém? Gente, por falar em alimento espiritual, já deu a hora que eu acho que a gente já está bem alimentado, então vamos orar em pelo nome de Jesus. Quem trouxe dízimo oferta, pode estar entregando aqui na frente. Glória a Deus. Meninos, antes que eu vou fazer com água, então não precisa dar água geladinha, por favor. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos
seguinte: aonde há 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Você vai orar agora, não precisa você falar alto para todo mundo ouvir, não, mas no seu particular com Deus, porque Deus é Espírito. Quando você conversa com Deus, a Ana orava a Deus. Eu não sei, né? Talvez ela não queria que ninguém soubesse o que ela estava falando. Então ela orava a Deus em espírito. Mexia-se a boca da Ana, sabe? Mas ninguém ouvia som nenhum, porque ela estava se comunicando com Deus em espírito. E o que acontece? Você vai fechar os seus olhos agora, você vai pedir a Deus que você precisa que Deus faça na sua vida. Mas não assim como pedir por pedir, não, gente. Você vai pedir, como está escrito lá no Hebreus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é galardoador dos que o buscam. Você não veio aqui buscar Ele? Ele é galardoador. O que é galardoar? É uma recompensa. É te recompensar naquilo que você precisa. Glória a Deus. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe aí, Mauriceia. Deus abençoe, meu amor, a paz. Estou com saudade de você. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Pai, agradeci ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essas pessoas. Pai, cada uma delas precisa de milagre. Uns é no seu casamento, outros, Pai, é na prosperidade. Outros, Deus, é na vida dos filhos, na saúde e até mesmo na sua vida espiritual. Eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Pai. Oh, Deus, o Senhor diz que aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. O Senhor não rejeita nenhum tipo de oração. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Como a gente vê na Bíblia, que toda pessoa que se aproximou do Senhor Jesus, precisando de um milagre, todas foram atendidas. Não teve nenhuma que não foi atendida no que precisava. Assim eu peço, Senhor, que o Senhor venha atender essa pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, ajuda essa pessoa, Deus. Senhor, pelo milagre que essa pessoa precisa. Aquilo que elas estão orando, pedindo, Senhor, venha acontecer. E eu, Pai, estou paralisando a ação de Satanás. E em nome de Jesus Cristo, eu exijo que você solte a vida de cada pessoa, que você bate retirada agora, em nome de Jesus. Seja do casamento, seja da prosperidade, seja da família, seja da saúde, vai embora agora. Perda tudo, seu mal. Vai embora, em nome de Jesus. Nunca mais você torna a voltar. Se você está atacando aí a saúde de alguém, em nome de Jesus eu te ordeno, saia da saúde dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, ela já foi sarada. Vai embora. Sai e nunca mais torna a voltar em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Declaro todos libertos, curados, até esses que oraram pelo Face, Pai. E em nome de Jesus, eu consagro esse líquido que está no seu altar, no teu sangue. Toda pessoa que mergulhar o coração, que lavar o coração, o nome lá da pessoa, o coração da pessoa seja lavado no teu sangue. Pai, a história venha mudada, venha se transformada. Ajuda essas
outras pessoas, glorifique o seu nome. Porque se o seu milagre, Pai, não acontecer, como que o seu nome será glorificado na vida dessa pessoa? Se nada acontecer. Então ajuda essa pessoa, Espírito Santo. Prospera essa pessoa, abre as portas de emprego. Em nome de Jesus, Pai. Liberta lá o marido, a esposa. Liberta a família. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém? Gente, deseja uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. Eu vou estar aqui, tá? Se quiser falar comigo, pode vir aqui na frente, que eu já vou descer aqui já. E Deus abençoe aí o pessoal do Face, tá? Até sexta-feira, em nome de Jesus. Tá bom? Até sexta. Deus abençoe aí.